Olá você, meu querido aluno e minha querida aluna, tudo bem? Prazer estar com vocês nesta caminhada até a aprovação. Continuando aqui o nosso projeto Como Estudar para Concursos Públicos, do zero até a aprovação. Tocando em um ponto que muitos alunos pecam e muitos alunos já pediram esse vídeo, tá certo? Que é sobre como fazer revisões eficientes. O que é isso, Felipe? Revisão. Revisão é o processo de rever o assunto e você fixar aquele assunto de forma que você, chegando na prova, acerta a questão. Vamos lá. Quando você chega em uma prova, você lê a questão, lembra que estudou, mas não consegue acertar, é porque faltou a revisão, faltou a fixação, faltou colocar na sua memória de longo prazo as informações necessárias para acertar a questão. Nós aprendemos e lembramos muito o que vimos há pouco tempo. Inclusive, eu faço um teste com você agora. Se eu perguntar para você, contando 7 dias atrás o que você almoçou, 99% das pessoas não vão lembrar, exceto se foi uma data especial ou algo que impactou ele naquele dia, tá certo? Porque a nossa memória, ela vai perdendo informação e as lembranças ao longo do tempo. Vai ficando aquilo que é mais importante. E eu digo isso na maioria das pessoas. Claro que pode ter uma ou outra que é diferente disso. E a minha é assim. Então, se você, no dia que fosse almoçar, antes de dormir ou no outro dia dissesse o que foi que eu almocei ontem e você lembrasse, depois de 2 dias você fizesse o mesmo processo, em uma semana você lembraria. Então, é isso que você precisa fazer no seu estudo, fazer as revisões. E as revisões, elas são feitas ou por resumos, né, que são materiais concisos do que você estudou e aquilo que é mais importante que cai em prova, e por meio de questões. Ou, como alguns preferem, minoria, tá? Só questões. Eu revisava por resumo e questões. Lembrando que revisar não é ver a aula toda de novo, nem ler todo o material, tá? Felipe, eu assisti 3 horas de aula, eu vou passar 3 horas assistindo de novo? Não, você tem que ter um material de 15 a no máximo 30 minutos, que você consiga revisar aquela sua aula de 3 horas, e muitas vezes fazendo questões também. Mas como é que eu faço essas revisões, Felipe? Qual seria a periodicidade? Pessoal, isso é muito pessoal, tá certo? O que é que eu recomendo? Olha lá, e vou dizer o que eu fazia, mas às vezes para você tem que ser diferente. E aqui é uma média. Claro que quem tem mais dificuldades vai ter que fazer mais revisões, resolver mais questões em pouco espaço de tempo. Quem tem menos dificuldade pode ir espaçando. Então, estudei algo novo, Felipe. O que é que eu faço? Tem alguns que defendem, né, você revisar antes de dormir, né? O que foi que eu estudei hoje? Aí você faz uma revisão ali. Ou no outro dia, que seria a revisão de um dia, eu entendo que você poderia fazer isso até 2 ou 3 dias. Geralmente, eu fazia no máximo em 2 dias e no outro dia que eu fosse estudar a matéria, tá? Você pode colocar revisões no seu horário, tá certo? Já fixados. Ou você pode revisar antes de estudar a matéria novamente. Era o que eu fazia, tá certo? E aí, o que é que você faz? Você pode, então, né, criar horários de revisão. Vou estudar um dia, 7 dias, né, 10 dias, 15 dias, 30 dias, e aí depois você começa a fazer as revisões mensais. Ou, como eu preferia, eu estudava a matéria, e aí no outro dia que eu fosse estudar a matéria, dentro daquele horário, antes de avançar, eu revisava o assunto anterior. No final de semana, eu fazia uma revisão semanal, tá certo? Depois, com 2 semanas, eu fazia uma revisão acumulada das 2 semanas, no final de semana. E a cada 4 semanas, eu parava ali uma semana, mais ou menos 30 dias, eu parava uns 3, 4 dias ou uma semana e revisava todo o assunto acumulado, para que eu não esquecesse mais, tá certo? Então, você tem esses 2 processos. E como eu falei, isso é uma média. Você pode, se necessitar, fazer mais. Por exemplo, quando eu estudei um assunto de constitucional, controle de constitucionalidade, assunto que me pegou muito, que foi que eu fiz? Eu passei 5 dias, todo dia 15, 20 minutos revisando aquele material.
tá certo? E aí depois, na outra semana, eu tirei 1 hora para refazer todas as questões e eu fui evoluindo, mas eu tive que fazer mais revisões. Algo que eu tinha mais facilidade, matemática financeira, por exemplo, aí eu já revisava em menos tempo. Então, às vezes, eu estudava e 5 dias depois eu conseguia lembrar, porque era algo mais familiar a mim. Vale lembrar que as revisões, inicialmente, tá certo? Você pode até ler o que está escrito no seu resumo ou nas questões, mas com o tempo você tem que ir lembrando na mente, porque no dia da prova não vai ter papel para ler. É importante destacar que ao fazer questões você está revisando. E claro que você tem que resolver muitas questões. Inclusive, priorizar as questões que você vem errando ou que tem dificuldades, para que você melhore a fixação do conteúdo. As questões, elas também são essenciais para que você mantenha fixados os conhecimentos e tenha uma memória aí de longo prazo. Tá certo? Então, esse seria o processo de revisão. Claro, Felipe, como é que eu faço um resumo? Aí você vai ver em outro vídeo aqui no nosso canal como fazer resumos. Existem várias formas. Show de bola? Ficou alguma dúvida? Se sim, coloca aqui nos comentários. E claro, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like para que mais pessoas possam ter acesso. Comente ou compartilhe com o seu amigo ou alguma pessoa que necessita, que precisa desse conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreve-se e também propõe aí vídeos que você precisa para estudar da forma correta. A nossa missão é ajudar você a mudar de vida. Que Deus abençoe você, sua família e seus estudos. Tudo de bom, um forte abraço e sucesso!